E aí, pessoal que gosta de filmes, eu sou o João Azevedo e esta é a Crítica Solitária. Sou seu pai. O próximo Hokage! Quer dizer que existe um multiverso? O filme de hoje é o amado e odiado Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Black and blue. God versus man. Day versus night. Um acerto do filme é exatamente o seu início, que é a ideia de ser uma sequência direta ao Homem de Aço. Ele aproveita aquele pano de fundo da cidade destruída por conta dos kryptonianos, insere um Batman heróico que faz muito sentido e que empolga muito, já criando aquela sementinha da discórdia que futuramente se tornaria o ódio do Bruce pelo Clark. Isso foi uma jogada muito inteligente do filme, que, a certo modo, prova que aquela suposta falha do Homem de Aço de ter um monte de destruição sem sentido não era uma falha, porque tinha um sentido, tinha uma razão. É o universo cinematográfico nos mostrando que existem consequências para as ações dos heróis e que nem sempre o que os heróis fazem tem repercussão apenas positiva. Existe o paralelo óbvio com o Guerra Civil, que foi o filme da Marvel que construiu a ideia de que as coisas têm impacto, elas levam a algum ponto, não é de graça. O enredo do filme tem a sua qualidade. Ele é uma ideia legal, você jogar o Batman contra o Superman. O problema é que a execução ela é toda atabalhoada. É muita coisa acontecendo, muito elemento e acaba estragando a coisa principal, que era para ser o melhor. A relação entre o Batman e o Superman é razoavelmente bem desenvolvida. A justificativa para o Batman não gostar do Superman e vice-versa faz sentido. O problema é que o filme constrói todo um arcabouço de eventos que não eram necessários para tornar aquele confronto entre o Batman e o Superman épico. Aí nós temos Lex Luthor, Mulher Maravilha, Apocalipse, toda aquela trama que não chega exatamente a algum lugar do Superman ser acusado de ter cometido crimes. Tudo isso são elementos que eles estão em volta da batalha, mas eles não interferem positivamente na batalha. Muito pelo contrário, eles tiram peso. Porque num filme de 3 horas, todo o desenvolvimento do Batman com o Superman parece meio pequeno, meio qualquer coisa. Não é como se Batman vs Superman fosse o filme de Batman vs Superman. Ele é apenas o filme da origem da justiça e, eventualmente, a gente tem um embate do Batman com o Superman, que demora muito para acontecer. E acontece antes de um embate superior, que é contra o Apocalipse. Então ele é meio que aquela lutinha aleatória que existe nos filmes de ação para a gente se divertir antes de existir um clímax. Como é que pode, no filme Batman vs Superman, a luta mais importante não ser a do Batman com o Superman? Isso é um problema narrativo, nativo desse excesso de informação que Batman vs Superman possui. O outro problema derivado dessa ideia do excesso de informações é que essas informações, esses elementos, acabam não sendo bem desenvolvidos. Tem tanta coisa que o que tem acaba ficando jogado. Então nós temos uma Mulher Maravilha que basicamente flutua ao redor do filme sem nenhuma função, e aí no final ela chega para lutar. E mesmo assim na luta ela já não tinha tanta função assim. Ela só serve para impedir o Superman de não poder salvar a Lois. Se bem que o Superman ainda poderia salvar a Lois, só que ele teria que deixar o Batman sozinho com o Apocalipse, isso seria bem esquisito. Mas, para a ideia do enredo, a Mulher Maravilha não ajuda em nada. Ela não ajuda nem na discussão filosófica sobre os heróis, o que os heróis se tornam, porque ela só não estava lá. E isso também não é uma coisa trabalhada. A Mulher Maravilha não devia estar nesse filme. Ela é um excerto. Ela é só luta contra o Apocalipse. É só para isso que ela serve no filme. Isso é um grande problema. Se você tirasse esse tempo de tela da Mulher Maravilha, daria para trabalhar melhor a questão do Clark, que ficou mal resolvida. O Clark vai para o exílio
com o pensamento de que talvez ele não deva ser um herói, e ele volta com o pensamento de que deve ser um herói. E eu não sei por que ele mudou de ideia, porque a conversa dele com o pai fantasma não significa absolutamente nada para os desejos de ser um herói ou não. Com menos tempo de tela da Mulher Maravilha, talvez desse para colocar mais Superman jornalista no corte do cinema e não ficar aquela coisa bizarra que a gente não sabia direito porque o Superman não gostava do Batman. Aliás, ponto positivo para Batman vs Superman, aquele lance da investigação do Clark ficou bem interessante, porque é o efeito colateral do Batman. As pessoas sentem medo do Batman porque ele não é alguém a ser venerado, ele é um cara que veste uma roupa e sai batendo em umas pessoas e talvez de repente ele entre na minha casa e me bata, eu não sei como é que ele pensa. Então é mais um ponto positivo, só que um ponto positivo que se perde no meio de tanta lama que Batman vs Superman tem. Muito se falou sobre o Batman matar. O Batman matar, para mim, não é um problema, porque ele é coerente com o background que o filme estabelece. É um Batman de 20 anos de combate ao crime, ele tá cansado, ele não acha que as coisas têm solução assim, simplesmente prendendo criminosos. Ele não acredita mais na regeneração. Tudo bem, eu entendo isso, eu aceito. Eu não tô aqui para avaliar Batman vs Superman enquanto uma adaptação dos quadrinhos. Eu tô aqui para avaliar o filme enquanto história interna. Ele tem que ser coerente com ele mesmo, não com os quadrinhos. Então, funciona. É legal, bacana. Rende umas cenas de ação bem interessantes. E também casa com a ideia de que o Batman não pode querer pegar leve com os criminosos porque ele pode morrer. Ele não é como o Superman, que pode pegar leve porque nada que um bandido pode fazer contra ele vai feri-lo. Meu problema com esse Batman velho é que bagunça um pouco a cronologia da coisa, porque nós temos um Superman que acabou de começar, um Batman que já começou há muito tempo, e aí como é que fica a Liga da Justiça? Como é que fica no futuro as sagas da Liga da Justiça? Você vai ter um Batman idoso com um Superman no auge da experiência, digamos assim? Seria bem esquisito. Não vai acontecer, mas na época eu achava que isso era um problema. Se por um lado eu gosto do Batman, por outro lado, o Superman é um grande problema. Como eu já disse, o arco de personagem dele é muito esquisito. Onde deveria haver um desenvolvimento dele enquanto herói, o filme corta e mostra ele com um problema resolvido. E eu tenho que supor que o desenvolvimento dele faz sentido. Isso é um grande problema, porque o Superman é um dos dois protagonistas desse filme, então ele tinha que ter um desenvolvimento bem claro. Especialmente porque uma das maiores falhas de O Homem de Aço é não construir bem o arco de personagem do Superman. Aí são dois filmes problemáticos nesse sentido. O maior herói da DC não ser bem trabalhado, esse é o tipo de coisa que não dá pra perdoar em Batman vs Superman. Agora, o maior erro de Batman vs Superman, de todos, é o Apocalipse. É gastar a morte do Superman, que é um quadrinho super impactante, num momento em que o Superman meio que não importa pro mundo dele, pro mundo ficcional e pro nosso mundo. Esse Superman que morreu não era o maior herói da Terra. A gente não chorou a morte dele. A morte dele acontece num momento, inclusive, esquisito. Não é um filme todo para isso. Não se mata o maior herói da Terra, o maior ícone dos super-heróis, no segundo filme do universo cinematográfico, e ainda por cima sem criar um filme inteiro que trabalhe essa questão. Tinha que ser um filme para aparecer o Apocalipse, enfrentar a Liga da Justiça e aí matar o Superman. E não ser apenas um adereço num filme que é mais do Batman do que do Superman. É um grande problema, é uma falha inaceitável, porque além de ela fazer uma coisa ruim, que é matar um personagem que a gente não se importa tanto quanto poderia, ela ainda tira a possibilidade de, no futuro próximo, a Warner fazer um filme incrível adaptando a morte do Superman para o cinema. Porque não dá para adaptar uma segunda vez esse universo cinematográfico, teria que criar outro. E mesmo que fosse criar outro, de repente com um reboot, não teria o mesmo peso, porque eles já usaram essa carta. Aí a Warner acabou dando um tiro no pé.
Por esse motivo, independente dos pontos positivos que existem em Batman vs Superman, para mim ele é imperdoável, é completamente inaceitável o que ele faz. Os outros erros perto desse eu até relevo. Tem muita discussão acerca do quão ruim é o Lex Luthor. Eu não acho que o Lex Luthor é tão ruim assim. Eu não gostei dele, mas o que mais me incomoda é que ele não era necessário. Não precisava ter o Lex Luthor por trás de tudo para jogar um personagem contra o outro. Tira o Lex Luthor da equação, continua com um Batman detetive que faz as descobertas por ele mesmo, acabou, resolveu o problema. O Superman também tem as habilidades dele de super audição. Eles poderiam se descobrir sozinhos. Não precisava de manipulaçãozinha do Lex Luthor. Esse é o grande problema do personagem do Luthor. É claro que ele ser uma adaptação do Lex Luthor, que está fazendo discurso e se enrola com as próprias palavras, aquilo me irritou pra caramba. Mas não é o erro principal. O que mais me incomoda é que o Lex Luthor inteiro é algo que não precisava existir. É algo que simboliza a tentativa do roteirista de criar algo que ele possa olhar para trás e falar: tá vendo? Meu vilão estava por trás de absolutamente tudo. Não funciona assim. Não adianta você tentar fazer um vilão que nem o Eisen, que nem o Madara, no cinema, em um filme, porque você acaba enchendo de coisas e parece tudo muito conveniente. Não tem tempo para preparar tudo. E aí fica esquisito. Claro que poderia ser bem feito se Batman vs Superman fosse melhor roteirizado. E também se tivesse retirado outras subtramas que não precisava de tanto tempo de tela. Mas um erro leva o outro. No fim, Batman vs Superman é uma coleção de decisões estranhas, execuções esquisitas, que acabam gerando um filme de 3 horas que você termina de assistir e se pergunta: eu deveria mesmo ter assistido isso? Isso realmente importa? E a resposta é: importa sim. Porque por mais que eu esteja criticando muito o filme, por mais que ele tenha 1001 erros, por mais que ele seja imperdoável, por mais que ele seja longo demais, ainda assim, ele é um filme significativo diante dos outros. Nós vivemos uma época onde existe um mar de filmes de super-herói que é basicamente a mesma coisa. Batman vs Superman é diferente. Ele oferece uma discussão, traz heróis que você pode duvidar, eles não são infalíveis. Então ele constrói um ambiente que é interessante. Você tá lá vendo um monte de filme da Marvel, aí você olha pro lado e vê Batman vs Superman, você diz: interessante, fizeram alguma coisa diferente. Não é só aquela mesma fórmula de sempre. Esse é um ponto positivo no todo de Batman vs Superman, que faz eu ainda assim conseguir gostar do filme, achar o filme bom, mesmo com todas as falhas que eu já apontei. Assim, um destaque do filme é a luta do Batman com o Superman, que é uma luta bem legal. O esquema das pistolas, as granadas que tiram o poder do Superman, mas não tanto, é bem legal. A questão do uso da lança, os apetrechos, é legal, é divertido, é bacana. As cenas de ação do filme funcionam, especialmente as cenas de ação do Batman. O problema da luta Batman vs Superman é que a motivação do Superman não faz sentido, porque se ele queria salvar a Marta, ele poderia fazer isso sozinho, que com certeza ele é mais capacitado para fazer isso do que o Batman, ou então ele deveria matar o Batman para salvar a Marta. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele não completa a frase sobre Batman me ajuda, mas ele também não tenta matar o Batman em nenhum momento. Ele tá só lá, perdendo tempo jogando o Bruce de um lado pro outro como se isso fosse salvar a Marta. Esse é um problema crucial na motivação da luta que, para mim, quebra um pouco da magia. Mas, tecnicamente falando, a luta é legal. Por falar em técnica, Batman vs Superman é um filme muito escuro. As cenas de ação poderiam de repente acontecer de dia. Pelo menos uma cena de ação podia acontecer de dia. É tudo de noite, é tudo escuro. Aí eu tenho que dar um ponto pra Marvel de fazer a batalha do Guerra Civil aberta lá no aeroporto, tudo de dia, pra gente enxergar os detalhes e tal. Pô, tudo isso é medo de CGI mal feito?
Enfim, isso não tira a qualidade nem dá a qualidade. É só uma característicazinha diferente que pode atrapalhar se você estiver acostumado a ver filme muito claro. Resumo da ópera. Batman vs Superman é um filme com muitas falhas, mas que é diferente dos outros e tem ação legal. Então, beleza, eu aceito. Ele não é totalmente descartável. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixe seu like e comente o que achou de Batman vs Superman. Não esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!